Esse vídeo é para você que quer descobrir como que a análise de um desenho, seja ele feito por uma criança, adulto ou adolescente, é capaz de revelar aspectos comportamentais, emocionais e afetivos de um sujeito. Fique comigo nos próximos minutos que eu vou te mostrar como tudo isso é feito. Pessoal, sem rodeios, vou direto ao ponto com vocês. Eu trouxe aqui 3 desenhos de uma criança que eu vou chamar de Maria, logicamente para preservar sua identidade. Maria é uma criança de 8 anos de idade que tem apresentado um quadro sintomático específico. Dentre eles, a gente tem a informação de que Maria está sofrendo bullying no ambiente escolar, Maria está acima do peso para sua faixa etária, Maria tem apresentado um comportamento de isolamento social, retraimento social, uma baixa autoestima e uma tristeza e um baixo tônus vital. Vamos lá. Para a gente poder entender isso, eu trouxe 3 desenhos. Esse vídeo é mais para você poder despertar o seu interesse e buscar aprofundar um pouco mais sobre a análise simbólica dos desenhos contidos nas projeções infantis. Então, logicamente não vai dar para abordar todos os aspectos, mas a gente vai tentar abordar os mais relevantes aqui para que você entenda bem o tema. E vamos começar no que chama mais atenção na gente, que é o rosto, né? Que é a parte da face, né? Quando a gente olha a face ilustrada por Maria, algumas coisas nos chamam a atenção, né? Dentre as coisas que nos chamam a atenção, certamente é a ausência de características desse rosto, né? Eu tenho olhos que foram rasurados. O que significa isso? Ela tentou fazer esses olhos, ela tentou desenhar, mas não conseguiu e rasurou e não ficou tão preciso. A ausência de nariz, boca, ou seja, essas características básicas que definem um rosto, que definem uma estética, que definem uma autoimagem, nesse desenho há uma omissão, né? E se a gente for pegar os conceitos da psicologia dinâmica, né, da própria análise, a gente sempre fala, né, em todo excesso há uma falta, né? Em toda falta, de certa forma, e toda falta, de certa forma, é simbólica, né? Então aqui você percebe de uma forma muito clara que faltou várias características nesse desenho, né? Por que faltou? Normalmente, quando se observa uma obra de arte ou se observa um desenho feito por uma criança ou um adolescente, as características que faltam ou que rasuram são as características a qual está atribuído o conteúdo traumático, o conteúdo inscrito e que lhe gera sofrimento no sujeito. Por exemplo, se eu estou diante de Maria, que é uma criança que tem uma dificuldade com a autoestima, que tem uma dificuldade de expressão, de sociabilização, um rebaixamento do tônus vital, a autoimagem, existe uma possibilidade muito grande de que a autoimagem dessa criança seja algo que para ela é difícil de lidar, algo que para ela não é tão atrativo, não é tão legitimado pelo meio. Então esse sujeito ele projeta esse desenho sem colocar essas características que lhe geram sofrimento. Isso é muito comum, é uma forma do sujeito se proteger da projeção e da angústia atrelado ao conteúdo projetado, né? Então o sujeito ele desenha, mas nesse desenho ele desenha aquilo que lhe escapa da consciência. E logicamente que quando você desenha, se você tem uma autoestima baixa em relacionada à sua face, ao seu rosto, ao seu corpo, você não vai querer desenhar isso, porque isso lhe gera angústia, isso lhe gera sofrimento. E se você não quer lidar com isso no real, por que você lidaria com isso no desenho? Numa folha de papel onde você controla todo esse contexto. Faz sentido? Né? Obviamente que todas essas análises, todos esses pontos precisam ser identificados em cada caso de uma forma diferente. Esse aqui é o exemplo de Maria, tá bom? A gente vê também várias características marcadas, né? Você vê que ela evidenciou um cabelo desarrumado, que de certa forma cai sobre o rosto, novamente tampando esse rosto, reforçando mais ainda essa nossa hipótese analítica desse desenho, né? Há toda uma carga muito forte, um reforço muito forte nos cabelos, nos traços do corpo, mostrando quanto o conteúdo traumático está alojado nessas características do desenho, né? Se a gente observar um pouco mais abaixo aqui, a gente vai perceber algumas outras características. Olha para vocês perceberem, vou sinalizar aqui, o quanto
os traços do corpo foram bem reforçados. Olha para vocês verem, né? Eu tenho todo um traço dessa estrutura do corpo, né, do tronco, que foi feito de uma forma meio triangular, reforçada, né? É como se o sujeito ele tivesse uma necessidade de reafirmar essa parte do corpo para a gente, como se ali fosse algo que a gente deveria observar, ali fosse algo que estivesse pulsando no conteúdo inconsciente, mesmo sem o controle racional desse indivíduo, mesmo sem o controle consciente desse indivíduo, né? É como a gente está diante de uma criança que tem sim sofrido algumas represálias no meio escolar devido ao seu excesso de peso, é comum que a gente veja essas características serem reprimidas, serem excluídas da projeção artística, do desenho feito por essa criança. Chegamos ao final desse vídeo, espero que você tenha gostado do conteúdo que a gente trouxe para você. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, afinal esse é um canal Ascendendo Saber exclusivo para você que quer saber mais sobre saúde mental e educação de uma forma geral. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.